Alô, meu caro, minha cara empreendedora, eu quero agora falar com você sobre o podcast de hoje, que é um podcast bem especial. Nós estamos aqui com um convidado, nosso amigo, colega Daniel Rosa, mas eu quero que você, Daniel Rosa, nos apresente a sua pessoa, o que você faz, um pouquinho da sua história, para a gente entender aí e o pessoal saber por que você está nesse podcast, que é um podcast de empreendedorismo, só que tem tudo a ver com o negócio do Daniel, onde a gente passou um momento delicado, mas a gente, durante esse podcast, você vai acompanhar. Fala pra gente, Daniel, como é que começou a sua história no mundo empreendedor? Quem é o Daniel Rosa hoje? Boa noite, André, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, espero que a gente possa aí bater um papo legal aí, trazer um pouco das aventuras aí do universo do turismo aí para vocês aí. Bom, cara, começo no turismo, eu acho que quando eu era moleque ainda, né? A gente gostava muito de natureza, de acampar, de passar dias ali no Parque Nacional. E ali a gente acabou vendo um pouco mais, né, do que a gente, conhecendo um pouco mais das belezas que a gente tem, né? Era um pouco diferente de como é agora, né? Era um pouco mais livre, né? A gente ia acampar lá, passava 2, 3 dias e entender ali um pouco do nosso potencial, das belezas que a gente tem, né? E aí eu termino o terceiro ano e fico assim pensando o que eu vou fazer, né, cara? Na época ainda era vestibular, fiz um vestibular para engenharia florestal, fiquei ali por 6 para entrar, não entrei, falei, pô, e agora? E aí meu tio morava numa cidade aqui no interior do Mato Grosso que chama Nova Chavantina, que hoje tem despontado aí como uma grande potência ali no turismo na região do Araguaia, né, com cachoeiras, ilhas, é um lugar fantástico. Ele falou, vem pra cá, faz turismo aqui, tem a Unemate, vem conhecer aqui, vem pra cá. E aí fui lá, cara, e me encantei com a cidade. A cidade é linda, um potencial turístico gigantesco, assim, sabe? Pessoas acolhedoras. E aí lá eu comecei a fazer o curso de turismo, cara. E aí isso em 2003 eu entro, né? Então já faz um tempinho já, a gente tá um pouco, né, tempinho na estrada, né? E aí no universo do turismo lá, cara, lá todo ano tem um festival de praia. Sim. E o festival de praia, ele reúne ali a comunidade, o pessoal vem de fora, né? E aí a prefeitura abre um edital, cara. Abriu um edital para escrever projetos ali, para estar realizando ali dentro do festival de praia. E nós éramos alunos, tínhamos um grupo de educação ambiental que chamava Ciranda Arte Ambiente. A gente escreve o projeto para trabalhar com educação ambiental com crianças. Nosso projeto foi contemplado, né? E a gente trabalhou o mês todo ali, foi assim, o primeiro contato real profissional assim com o turismo, assim com a parte pedagógica do turismo, né? A educação ambiental ela tem uma função transformadora que é ensinar a importância do cuidado com o meio ambiente, né? E as crianças são os multiplicadores, sim, porque quando você ensina uma criança, ela replica aquilo dentro de casa e para quem ela conhece. Então isso foi muito gratificante e muito importante, né? E aí a partir dali a gente teve um congresso lá em Luciara, em frente à Ilha do Bananal ali, né? E aí chegamos lá, não tinham crianças inscritas, eram professores de crianças, né? E a gente teve uma surpresa ali, poxa, e agora? A gente passou a noite ali mudando a nossa metodologia para aplicar com os professores, a parte teórica e depois levou os professores para fazer a prática com as crianças na praça, né? Uhum. E aí a partir daí a gente começou a perceber, a gente percebeu que, pô, a gente tem que levar isso para as escolas, a necessidade de educação ambiental. A educação ambiental, ela já vem sendo falada, mas talvez não tanto com a devida importância, né? E aí a gente foi convidado a trabalhar em algumas cidades, dando essa oficina para crianças, né? Para professores e depois a parte prática com as crianças. Levar para os professores a importância da educação ambiental dentro da parte pedagógica e do currículo acadêmico, né? Então isso é muito importante. E aí passou um tempo, esse mesmo grupo a gente escreveu um projeto lá para a Secretaria de Cultura, né, da Lei Rouanet, fomos contemplados e fizemos a primeira mostra cultural de Nova Chavantina. Então foi um evento, uma feira cultural, uma grande feira cultural gratuita de 3 dias, com oficinas, com teatro, com música, com dança, com lançamento de livro, com cinema, tudo gratuito para a comunidade. Certo. E aí foi onde eu aprendi, né? A minha base do turismo foi essa academia, né? E aí, 2006, tinha um evento na Bahia, né? Que eu queria ir. E aí eu falei, pô, não tem nenhuma excursão, né? Não tem nada saindo aqui de Cuiabá.
eu vou montar um negócio e vou tentar. Na época tinha o Orkut, né, cara? A gente tinha a comunidade do Orkut, né? E aí, como eu morava lá, eu pegava o final de semana, vinha pra cá, fazia uma panfletagem no evento. E aí consegui fechar um grupo de 18 pessoas pra lá, pra ir pra essa excursão. E aí fomos pra lá, voltamos, né? Foi tudo bem bacana, a galera voltou. Quando você leva qualquer tipo de negócio, o mais difícil é começar. Sim. A partir do momento que a gente dá o primeiro passo, as coisas começam a deslanchar. Você começa a perceber os seus erros, os seus acertos, onde você pode melhorar, e aí você vai avançando. E só um pouquinho, Daniel, com nossa audiência aqui, Sim. dá um detalhe. O mais difícil é começar, mas precisa do primeiro passo. Claro. Que foi aí que surgiu o mundo empreendedor na sua vida. Cara, por exemplo, acho que o mundo empreendedor da minha vida começou lá na Unemate, lá, né? O aluguel lá era muito barato. Lá não tem muita opção de emprego. Então a gente fazia pequenos eventos para pagar o aluguel, assim, né? Então ganhava uma grana vendendo portaria, cerveja e pagava as contas do mês e você vivia tranquilo ali, né? Estudante a gente sabe como que é a vida, né? A gente não tem muita coisa, você tem que trabalhar com o tempo que sobra, né? Mas no universo do empreendedorismo, a visão empreendedora, ela tá dentro de cada um de nós, cara. Se você tem um sonho, se você acredita em algo, você tem que, primeira coisa, eu quero isso. Como eu vou fazer para mim ter isso? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? O que eu tenho que renunciar? Quanto eu vou gastar? Então são processos para que a gente possa chegar ali no nosso objetivo final, né? Por cima das nossas metas. Então, minha meta era ir, meu objetivo era ir para esse festival na Bahia. Eu não tinha como ir, não tinha nenhuma excursão saindo daqui de Cuiabá para mim ir para Bahia. Então eu percebi uma oportunidade de negócio. Como eu já estudava, eu falei assim, eu vou lançar uma excursão. Eu percebia que aqui em Cuiabá tinha um público que gostava desse perfil de evento. Então eu vou trabalhar com tentar atingir esse público em cima da minha comunicação. Então, assim, eu ainda não tinha empresa, né? Eu contratei terceiros para fazer tudo isso acontecer, né? Ônibus, guias, enfim. E dei o primeiro passo, fizemos a primeira excursão. A minha meta era 40 pessoas, só levei 18, então fiz adaptações e fizemos. No outro ano, essas 18 pessoas voltaram com: nossa, foi muito legal, muito bacana. E já no outro ano eu já vendi para 40 pessoas. Olha só. Então já levei um ônibus fechado daqui para lá. No terceiro ano, eu já percebi que eu podia colocar um a mais. Por exemplo, eu ia para esse festival e vendi mais 5 dias em Itacaré. Então eu estendi essa viagem em 12 dias. No quarto ano, eu levei, ao invés de ir para Itacaré, fui para um outro destino, fomos para Arraial da Ajuda, também com 42 pessoas, ônibus leito, negócio bem bacana. No quinto ano, eu já não levei mais de ônibus, eu já levei de transporte aéreo. Olha só. Então eu já peguei um avião, tinha o pessoal do transfer para levar para o festival, depois do festival fomos para Morro de São Paulo, voltamos. E aí nasce a minha primeira empresa, né, que é a Paralelo Tour. Foi uma agência que nasceu ali em 2010, né, que o nome desse evento era Universo Paralelo, era uma excursão, festival de música, né? E aí o nome da excursão era Paralelo Tour, e aí já tinham 4 anos que as pessoas ouviam falar da Paralelo Tour e acabavam comprando outros serviços. Que surgiu na sua vontade de fazer. Não, na minha vontade de participar. Eu só queria participar. Só como não tinha ninguém, eu falei, não, peraí, tô estudando pra quê, né? Sim. Eu tô observando o mercado, vou abraçar. E aí em 2010 nasce a Paralelo Tour, uma agência que trabalhava com eventos esporádicos, por exemplo, Rock in Rio, Caldas Country, um festival que tinha SWU, que é semelhante ali ao Lollapalooza, show do Chico Buarque, show do Pink Floyd. Então a gente levou pessoas para vários desses eventos, né? E também trabalhávamos ali com o turismo receptivo.
que é a parte de receber pessoas para levar para conhecer Chapada. Nobres ainda estava começando, né? Nobres ele é um destino mais recente, mas levávamos para Chapada, o nosso carro-chefe que é o Pantanal, então a gente fazia passeios para o Pantanal. Jaciara estava numa ascensão bem bacana, né? Que era a nossa capital dos esportes radicais, então a gente trabalhava com esse público de turismo de aventura, de turismo de natureza. E esporadicamente, quando tinham eventos em que eu percebia que existia um público que eu poderia estar vendendo, a gente criava um pacote e criava um produto, né? E aí eu fui tocando a agência, né? E nesse momento que você tocava a agência, você ainda estava como professor? Nem pensava ainda, na verdade. Essa parte vem em 2018 daí. Eu fui professor no EJA, na academia, quando eu estava cursando turismo. Minha primeira experiência com a parte de ensino e aprendizagem foi com o Ciranda, que o Ciranda nós tínhamos mini cursos e oficinas de educação ambiental para crianças e para formadores de crianças, né? Crianças e jovens de modo geral. Foi minha primeira experiência. E aí tem um programa que é o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. E aí o NEMAT, ela conduzia esse programa e abria processos seletivos para bolsistas. E aí eu participei dentro de um período aí de 6 meses dando aula para jovens e adultos. Então foi ali que foi o meu primeiro start. Certo. Aí eu me formo, retorno para Cuiabá, né? Eu sou daqui, fui para lá para estudar e retorno para cá. Percebo que a agência já existia sem mesmo existir, então eu formalizei abrindo a empresa, seguindo os trâmites normais, né? Certo. E aí começo a trabalhar com a agência. Eu tentei trabalhar com consultoria dentro da agência, mas eu acho que naquele período não era visto como é hoje a necessidade de um profissional na área de consultoria para atender prefeituras, para atender empreendimentos, né? Acho que não era tão, talvez não era dado a certa importância como a gente vê ou percebe o mercado um pouco mais aquecido hoje. Né? Então eu trabalho com a agência até 2015, 2016, porque ali em 2013 eu sou convidado a fazer uma parceria com um outro amigo, né? A gente sempre faz parceria com amigo, né? Amigo normalmente é o nosso primeiro sócio. E aí ele me convida para fazer a produção de alguns shows, né? Ele falou: Daniel, eu tenho uma grana, não sei como fazer, você sabe, vamos fazer a parceria. E aí a gente faz o nosso primeiro show. Nesse primeiro show, já de cara, a gente bota 1.500 pessoas no primeiro show. Então, foi muito bacana, a gente, financeiramente foi muito bom, a organização em si, tiveram erros, mas assim, o nosso acerto foi muito maior, né? E a gente começa a startar uma pequena produtora dentro da agência, né? Dentro do KINAI da nossa agência tinha já a parte de organização de eventos. Então a gente utiliza a agência como uma produtora para produzir alguns eventos, shows nacionais, né? E aí a gente traz ali Tribo de Já, uma banda de cegos, né, lá do Maranhão para tocar aqui. Fizemos uma ação social com o ICEMAT e com o Instituto de Cegos, né, onde os músicos deram uma palestra para eles. Praticamente todos os nossos eventos sempre tinham uma ação social, né, ou de arrecadação de roupas para asilo, leite longa-vida para orfanato, essa participação com o Instituto dos Cegos, né, que era uma banda de cegos. Então a gente queria mostrar o processo, né, qual foi a caminhada deles, no sentido de falar, olha, independente de qualquer necessidade especial, vocês podem chegar lá. Então isso foi muito bacana, né? E aí eu começo a trabalhar com a produção de eventos. E na produção de eventos, eu organizo um festival que chamava-se Odara, né? De 2013, 2014 a 2018. Então, um festival, né, de 4 dias em Chapada dos Guimarães. Por que Chapada dos Guimarães? Porque eu uso Chapada dos Guimarães para vender o meu evento.
qualquer lugar do Brasil eu posso levar qualquer artista. Mas a Chapada é a Chapada. É aquele potencial, aquela estrutura, aquele clima, as cachoeiras, os mirantes. E quem vem a Cuiabá, né, sabe do nosso clima, né? Que é um pouquinho mais quente, mas a Chapada já tem um clima de montanha. Então, assim, nós aqui que estamos na capital, a gente quer algo melhor, mais fresco que a Chapada. Claro. Fora o potencial natural que tem, o clima já é maravilhoso, né? Então eu escolho Chapada para ser ali o berço do meu evento. E aí esse evento ele toma uma proporção, né? 1.000 e poucas pessoas. E eu vou trabalhando com a produção de eventos, porque a agência continuava trabalhando com a agência, mas a produção de eventos estava me trazendo um retorno financeiro melhor. E aí eu fui me especializando nessa parte de produção de eventos, onde eu começo a dar assessoria para outros eventos, em tirar a documentação, em fazer a produção, a logística de equipes. Pela expertise que você adquiriu, cenários. você já conseguiu ajudar outras pessoas. E a gente transforma isso num negócio, né? Porque qual é a dificuldade? Todo mundo imagina que fazer um evento é chamar um artista, escolher um lugar, botar a caixa de som lá, cobrar a portaria e pronto. Mas não, tem todo um trâmite de documentação, gestão de segurança, gestão financeira, controle de pessoas, estacionamento, a parte de alvará, que quantos eventos não são embargados por falta de documentação, né? E aí as pessoas percebem que o meu evento não para, independente do que aconteça, o meu evento ele acontece redondinho. E aí uma pessoa, quanto que você me cobra aí para fazer a gestão do evento, a logística para nós? Não, eu te cobro X. E aí nasce uma oportunidade de negócio. E assim, além dessa oportunidade de negócio de dar essa assessoria para outros produtores, tem a parte de cenografia, né? Cenários, né? A gente tem uma equipe, né, que construía cenários para eventos, palcos com MDF, com isopor, a decoração é o coração do evento. Sim. Ela que dá a magia no evento. Quando você chega no evento, tá tudo bonito, cores, luzes, pinturas. A cenografia que faz isso, que é um trabalho operacional que aqui em Cuiabá não tinha quem executava. E a gente começa a ser pioneiro nisso, né? E a gente começa a fazer cenários para outros produtores. Então a gente produz eventos, trabalha na logística de eventos, de assessoria, documentação, e quem nos contrata para fazer o cenário, a ambientalização, a harmonização, a gente também oferece esse tipo de serviço. Então eu trabalho junto com a agência, junto com a produção de eventos, até de 2013 a 2018. Aí em 2018 eu falei, não, agora eu vou dar um tempo com isso. Foram vários anos, evento, parece que é tudo lindo, mas é muita dor de cabeça, cara. São picos de estresse, né? Porque o evento, assim, ele só finaliza, não é na hora que acaba o evento, mas na hora que realmente você resolve todos aqueles, digamos assim, aquelas etapas, né? Porque aí tem depois desmontar tudo, voltar tudo, organizar, e aí fala assim, não, agora eu cheguei no ponto que aí depois você vai tomar outra atitude. E dentro desse evento, quais eram digamos assim, os maiores desafios que você achava que era importante a pessoa evitar? O fator financeiro ou o fator, digamos aí, de achar profissionais para a área? Cara, a dificuldade de mão de obra, acho que em qualquer área de negócio hoje em dia é um lance complicado, cara. Equipe, você ter uma equipe sólida, coesa, que trabalhe de forma harmônica. Porque assim, como que o evento começa? Às vezes ele começa numa conversa de boteco. Sim. Ele começa ali naquela mesa ali, vamos fazer, vai ser legal. E aí a gente começa a planejar, fazer orçamento, fazer planilha, elaborar um projeto, escolher a data, escolher o nome, quem vão ser os artistas que vão estar participando, principalmente eventos de entretenimento, né? E aí ele nasce ali. E aí ele começa, às vezes 6 meses antes, às vezes 1 ano antes. Por exemplo, esse festival que eu falei para você, ele começa 1 ano antes, com um planejamento básico, e aí ele vai se construindo ao longo do tempo. Mas
o seu objetivo final ele já está traçado há um ano antes e você vai executando essas etapas, né? Então, assim, o coração do evento, antes dele acontecer, é esse projeto, né, estrutural, que vai ser, como vai ser, e a comunicação. Trabalhar a comunicação do evento é o grande segredo, porque é através dela que você vai fazer com que o seu cliente compre a sua ideia, que ele participe, que ele convide outras pessoas, e aí a partir dali você começa a ter resultados. E aí, como foi a primeira excursão? O primeiro evento é sempre difícil. Sempre tem alguns testes, né? E aí depois ele vai melhorando o processo. Ele vai se tornando um processo mais mecanizado, porque você vai encontrando os seus erros, né? E assim, quando a gente erra, a gente aprende mais. Muito mais do que quando a gente acerta. Quando acerta, a gente fica feliz, o nosso ego se enche e a gente às vezes não percebe algumas pequenas falhas. E com os nossos erros, a gente aprende a não errar de novo, principalmente quando ele dói no bolso. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, nós temos que pensar na sustentabilidade ambiental, financeira e estrutural do seu negócio. É uma pirâmide para qualquer tipo de empresa. Você tem que pensar no coração do seu negócio, na sustentabilidade do seu negócio, no seu patrimônio, no que você investiu de equipamento, de estrutura. Você tem que pensar na sua sustentabilidade ambiental, como você vai conduzir aquele ambiente para fazer com que ele se torne melhor e agradável para o seu cliente, para o seu colaborador, e na sustentabilidade do negócio, para que ele possa funcionar e gerar lucro, toda pessoa que monta um negócio, ela espera lucro, né? Quanto tempo você mais ou menos demorou para manter uma equipe, digamos assim, que te atendia? Cara, montar a sua equipe? Em relação a evento, cara, a equipe ela praticamente assim, ela tinha um coração, e são os cabeças que trabalharam comigo vários anos, mas a cada situação era uma necessidade diferente. Então a gente pode combinar um dia de vir aqui fazer podcast só para falar do que acontece no evento, cara, porque, cara, é muita coisa. É cada aventura maluca que acontece em evento, cara, que você às vezes não acredita. Então, assim, a gente percebe quem tá colaborando, quem tá te sugando, as parcerias também, né? Quem é parceiro que vai continuar com você, e aí você só vai ver isso na hora que você está fazendo. Como eu digo para você, quando eu estava dando aula no curso de eventos, nós temos a parte teórica e a parte prática. A parte prática é fazer um evento, porque é no realizar do evento que a gente vai ver quais são as dificuldades, onde a gente vai errar e vai acertar. A teoria, o papel aceita tudo. Sim. Lá na hora do vamos ver, aí é um pouquinho diferente. Né? Então, é fazendo que a gente vai aprendendo. É uma escola que tem que ter um pouco de conhecimento técnico, aprender um pouco, mas a prática te ensina muito. Eu vi que teve uma época que saiu, né? No Brasil veio os eventos que eles misturavam festa eletrônica com um parque de diversão. Veio um movimento muito forte, a gente até acompanhou alguns aqui, montando as estruturas. Eu trabalhava numa locadora e usava equipamentos pesados. Então, assim, a criatividade de vamos falar assim, de um criador de um evento, realmente ele tem que ter uma cabeça bem diferenciada, porque o pessoal hoje quer novidade, né? Cara, André, vou te falar uma coisa. Qualquer evento, qualquer pessoa que for produzir um evento, ela tem que se preocupar com a mensagem que ela vai levar para o seu cliente. A pessoa ela entra no evento, ela tem que sair mais preenchida, né? Com sentimento, com energia, com vontade de crescer, de vibrar, de alegria. Ela não pode sair mais vazia. Então isso depende da proposta que você vai criar, do tema, né? Por exemplo, esse evento que você está falando é um evento que chamava Playground. Então era uma festa de música eletrônica que viajava o Brasil todo, e essa festa de música eletrônica colocava alguns equipamentos de diversão, né? Como kamikaze, eu não sei os nomes desses equipamentos, mas era uma proposta que viajou o Brasil inteiro, né? Foram para várias capitais ali como um grande evento. Então, cada produtor tem que pensar no que ele quer deixar para o seu cliente.
que o seu cliente, quando ele for embora para casa, ele vá falando sobre aquela mensagem, sobre aquele momento que ele viu no palco, um cenário que ele participou, uma ação, uma oficina que ele fez durante o evento, né? E é essa mensagem que o evento tem que cativar, fazer com que ele fique guardado ali no sentimento, no coração mesmo, e a pessoa saia menos vazia do que ela entrou, que ela se preencha, né? Então o evento ele tem que causar esse impacto, né? Como é que é viver essa loucura de evento e ao mesmo tempo viver a paz do turismo? Cara, o evento é como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, cara? O turismo, cara, é uma grande área, é um grande universo. Eu gosto de falar assim que é uma grande aventura. Então, o turismo é um segmento econômico que ele transversa em várias áreas da economia, em vários setores, de modo geral. Por exemplo, dentro do turismo tem a parte de planejamento. Planejamento o quê? Planejamento urbano de uma cidade, da rodovia, dos parques, das praças, dos atrativos. O turismo está dentro da hotelaria, o turismo está dentro da gastronomia, dos eventos, da agência de viagem, do universo cultural, do meio ambiente. Então o turismo ele transversa em várias grandes áreas e de certa forma pontuando especificamente em determinados momentos, né? Então não tem como você desassociar o turismo por exemplo, de qualquer área, como eu digo, por exemplo, da educação. Na educação, dentro do turismo, a gente ensina geografia, a gente ensina história. A função de um guia de turismo, por exemplo, eu sou guia de turismo também. Então, a função de um guia de turismo é transmitir a informação pelo seu olhar sobre a importância de determinado local, sobre a história de determinado local, contar um pouco dos aspectos culturais, fazer com que a pessoa experimente ali através da comida, através da dança, através da música, né? Então não tem como desassociar o turismo de eventos. Sim. É claro que dentro do turismo existem inúmeros segmentos, né? O turismo de aventura, o turismo de pesca, o turismo de observação, o turismo de contemplação, o turismo de sol e praia, o turismo cultural, o turismo religioso, o turismo de eventos. Por exemplo, dentro da minha agência, né, eu trabalhei muito com turismo de eventos. Porque quando ia ter o Rock in Rio aqui, eu montava um pacote com passagem aérea, hotel, ingresso e vendia para as pessoas para participar de um evento. Chico Buarque, eu sou fã do Chico Buarque, falei, eu tenho que ir nesse show. Eu vou fazer, eu vou lançar um pacote aqui. Então não tem como você desassociar, o evento está dentro do turismo. O turismo é como se fosse uma grande bola ou uma bola e essas outras demais áreas elas estão gravitando em torno do turismo, né? Então, como eu disse, não tem como desassociar, né, cara? E nós estamos aqui hoje com o Daniel Rosa. Daniel que também tem uma empresa de consultoria, né? A Ecotour. Daniel, como surgiu a Ecotour hoje? Na sua vida, como foi? Porque você estava no evento, você também estava no turismo, mas como professor e tal. E como é que surgiu essa consultoria? Rapaz, o universo do turismo é meio maluco, né? A gente tem que ser meio bombril. E eu, como eu disse, eu não sei fazer outra coisa que não sei se eu esteja relacionado, esteja dentro da área do turismo, né? Então, em 2018, eu entrei no IFMT, né? É onde eu comecei a dar aulas do curso de turismo e eventos, né? E aí, quando eu entro ali, eu começo a perceber outras oportunidades e outras portas começam a se abrir, né? Então, dentro do IFMT, eu tive a oportunidade de participar de um grande projeto, que foi o Plano Municipal do município de Poxoréu, onde eu, junto com uma equipe de mais 7 professores, fizemos um grande trabalho para o município, formatando o Plano Municipal de Turismo. E aí, a partir daí, eu começo a perceber que o mercado de consultoria estava começando a se aquecer e que estava
existindo a necessidade de se ter um profissional da área de consultoria para atender demandas do mercado. E aí eu começo a perceber, saio do IFMT e penso assim, o que eu vou fazer? Tem a parte de projetos, beleza, tem todos esses caminhos aqui para a gente poder trabalhar, então eu vou criar uma empresa de consultoria para mim poder atender essa demanda. E aí quando eu começo a buscar o mercado, eu me encontro com um grande espaço que hoje é o Complexo de Cachoeiras do Aguaçu, Cachoeira do Aguaçu, que fica em Mimoso. Então lá foi um dos grandes desafios. Assim, quando a gente está dentro da academia, a gente escuta lá, né, na teoria, o turismólogo, quando for pegar uma área, vai ter que fazer a gestão, projeto e tudo mais, né? E isso às vezes não acontece, né? A gente fica naquela, quando vai acontecer quando a gente vai trabalhar com esse planejamento de uma área, por exemplo, né? Trabalhar com uma cachoeira ali de 85 metros e transformar aquilo ali num complexo turístico. E aí eu entrei em contato com o proprietário, né? Me apresentei, falei, sou o Daniel, né? Uma empresa, sou turismólogo, e fui convidado a conhecer essa área, né? É a área do seu João Pedro Donileu. E lá a gente apresenta e fala, olha, seu João, o senhor tem que fazer isso aqui para o senhor transformar isso aqui num produto. Um produto do universo do turismo, ele precisa do quê? Ele precisa de infraestrutura, ele precisa de segurança, ele precisa de acesso, ele precisa de gestão, ele precisa de pessoas capacitadas e ele precisa de pessoas para auxiliar na condução. Então, o seu João, a gente conversa e se ajusta, né? E eu pego essa área para cuidar. E foi você que foi atrás dele, então? Foi via Instagram. Entrei em contato via... O Instagram hoje é uma grande rede de comunicação e network, né? E aí o seu João, ele já estava começando a trabalhar com turismo, já tinha recebido algumas visitas técnicas de profissionais de turismo, do trade, e algumas orientações encaminharam, falou, o senhor precisa de alguém para auxiliar o senhor a transformar isso aqui num produto. Certo. Por exemplo, essa água aqui, né? Essa água aqui, para ela chegar na gôndola do mercado, ela precisou de uma outorga, ela precisa ser envasada, ela precisa do frete, precisa se criar uma logomarca, um rótulo, precisa se pagar uma licença para que ela esteja lá no mercado. No turismo, não. O turismo, no ecoturismo, lá no atrativo natural, ele precisa de outros processos para que ele se torne um produto. Então ele precisa ter um sistema de gestão de segurança implantado, precisa ter trilhas, precisa ter escadas onde seja necessário, precisa ter guias capacitados, condutores capacitados para se conduzir os turistas que vão lá participar, precisa de uma estrutura mínima, né, com banheiro, com uma recepção, com um restaurante. Ou seja, tem que ter um acesso que quem visitar tenha uma base mínima de mínimo conforto, de estrutura, né? De conforto e também de segurança, né? Segurança é primordial. Quando a gente trabalha com pessoas, a segurança é o que vem em primeiro lugar. A segurança, como eu disse, do ambiente, né? Para que se mantenha a conservação desse espaço. A segurança do cliente no caminhar ali pela mata, a segurança do condutor, a segurança no risco de incêndio, né? A segurança, a gente tem um seguro, né? Um seguro individual de cada pessoa que vai lá. Então, tudo para melhorar a experiência do cliente. E essa parte estrutural, né, onde a gente vê que existe a necessidade de... é tudo isso que você faz na consultoria. Isso. São várias etapas. Então. São várias etapas. Então, essa consultoria ela começa primeiro com o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Quando você vai no médico, fala para ele, doutor, estou com dor de cabeça, estou com dor no joelho, estou sentindo isso e aquilo. Ele vai te dar um diagnóstico, vai te dar um remédio, você vai fazer o tratamento, né, você vai fazer a sua medicação, e vai melhorar. Sim. O nosso diagnóstico é diferente. É ir para o lugar e entender tudo que aquele lugar pode oferecer. Quando eu fui a primeira vez, né, quando eu fui lá, o pessoal, vamos lá na cachoeira. Era só a cachoeira que era o ponto X, né, do atrativo. E aí eu percebi, falei assim, não,
aqui tem mais de 16 pontos que podem ser aproveitados para o turismo. Então a gente faz um grande diagnóstico, né? Faz uma análise de SWOT, que é analisar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, né? A gente vê a sazonalidade, né? Por exemplo, graças a Deus a gente está vivendo esse período chuvoso novamente, porque passamos 3 anos com uma seca braba, o Pantanal estava seco. E aí esse ano a gente tá chovendo bastante. Sim. Então, para nós que depende, a visitação que depende do sol para o turista aproveitar, tomar banho, contemplar, então para nós está um pouco ruim, mas não reclamo nem um pouco, não podemos reclamar porque a gente precisa dessa chuva. Então a gente entende a sazonalidade do atrativo, quando ele vai estar trabalhando cheio, quando ele está trabalhando, ou quando ele às vezes não vai trabalhar. Né? Então, só para você ter uma ideia, eu fui fazer um turismo, um passeio também, e a gente fez um passeio de caiaque. E tava com pouca água, até foi eu, minha esposa e mais 2 filhos que nós temos. E nesse passeio de caiaque, como tinha pouca água, o cara falou, não, é tranquilo, vai demorar em torno de 45 minutos. Cara, deu uma chuva, encheu o riachinho lá, nós fizemos em 20 minutos, mas em 20 minutos punk, encheu que transbordou. Nossa. Cara, foi um negócio assim, foi muito interessante, porque foi bem rápido. De 45 minutos para 20, você vê a velocidade que ele desceu. Né? Foi ligeiro. Mas eu vou falar um negócio para você. Sem água, não tem turismo. Sem água não tem turismo. Não tem. Então, é igual você falando. Cachoeira, você falou um pouco da estrutura. Então, a água é tudo no turismo. Né? Água é vida, né, cara? Água é vida. A conservação é vida, né? Então, por exemplo, você foi num lugar, com certeza você chegou lá, tava tudo bonitinho, tudo verdinho. Mas se você chegar lá no lugar lá e tá tudo aspecto de queimado, lixo, um atendimento ruim, ninguém volta. Você vai uma vez e depois você não volta. Então, por exemplo, assim, eu quero até agora aproveitar o momento e parabenizar o seu João por ter pensado no turismo, em planejar o espaço dele antes de ter que corrigir os erros. Porque o que acontece normalmente com o turismo? Tem uma área, com uma cachoeira, com um determinado potencial, vamos começar a levar a gente lá, E aí não tem estrutura, não tem trilha mapeada, com sinalização. A sinalização ela também é um parâmetro de segurança, sim. Porque na sinalização você coloca os riscos que estão inerentes àquela atividade, os cuidados que devem ser tomados, a distância. Tanto para a natureza como para as pessoas. Para as pessoas, exatamente. Então, o seu João, ele teve essa expertise, né? Ele teve com essas sugestões e orientações que ele teve, ele falou assim, não, eu vou começar certo. E hoje a gente tem um ambiente lá conservado, um sistema de gestão de segurança implantado. Então, como esse atrativo ele fica em Mimoso, 140 quilômetros de Cuiabá. Então, lá não tinha não era um polo turístico como é Chapada, sim. Como é Novas, então lá não tinha condutores. Então eu dei um curso de formação de condutores para aquelas pessoas que moram ali na região, para que a cachoeira tenha a autonomia de ter os seus condutores próximos, que não vai onerar o custo do cliente. Por exemplo, se eu tenho que levar um guia de Cuiabá, de Chapada, de qualquer outro lugar para levar lá no Mimoso, que é longe, o custo de venda, né, o custo do passeio do cliente fica mais caro. Então o que acontece? A gente fez um curso de formação de condutores para aquelas pessoas que moravam ali, automaticamente a gente gera renda para esses condutores que vão estar levando, os turistas vão receber por isso, e todo mundo faz parte dessa fatia, dessa pizza do turismo. Eu falo que a pizza do turismo a gente não come ela em fatia, a gente come ela em palito. Porque o turista que vem para vai visitar qualquer determinado destino, ele vai gastar no posto de combustível, ele vai gastar na padaria, ele vai comer ali no baguncinha do seu Zé, ele vai comprar um artesanato da dona Ana, ele vai tirar uma foto, ele vai pagar o guia de turismo, ele vai precisar de um transporte. Então ele diversifica e gera renda e melhora a economia naquele local. Então, assim, acho que agora a gente nós lá na Cachoeira do Água Sul finalizamos a primeira parte, né, Quanto tempo já está lá? Cara, é novo lá, bicho. É novo. Eu entrei lá em abril do ano passado.
A gente fez num tempo recorde para entregar o primeiro produto funcionando. O que é o primeiro produto? Por que eu falo primeiro produto? O primeiro produto é as trilhas prontas, a infraestrutura básica, um restaurante, banheiro, internet, local para camping. Legal, e o passeio. Então esse é o primeiro produto. Segunda etapa, construções de chalés. Isso já está em operação. O primeiro produto, sim. Já está. O primeiro produto é camping, o passeio nas piscinas naturais, nos mirantes, na cachoeira. Lá tem um restaurante, banheiro, então você internet. vai ter que deixar para nós aqui esse endereço aí, porque é muito importante, porque o estado do Mato Grosso é muito rico. Rico demais. E por mais que a gente ache que conhece, não chegou nem uma parte do que tem. Rico demais. Nós temos um dos estados com maior potencial de ecoturismo do Brasil, cara. Eu nunca fui em Mimoso, cara. Você deixou agora um alerta aqui que tem que ser urgente. Vou passar logo o endereço, cara. Vamos sim, para você também acompanhar essa estrutura que, vamos falar assim, está começando, né? Porque você falou que tem 16 pontos que você mapeou lá de... Agora são 16 pontos abertos para visitação. Olha só. São piscinas naturais, tem um cânion seco de 200 metros, onde você vai percorrendo, você atravessa um cânion, né? São 2 frestas na montanha, assim, que foram... A geologia do nosso estado é muito rica, né? Então nós temos formações geológicas assim que vem pessoas do mundo inteiro para admirar aqui. E lá nós temos um cânion seco de 200 metros que a gente chama de Corredor da Onça, onde a gente se sente ali meio que o Indiana Jones ali, na última cruzada ali. Eu estava olhando o Instagram, é muito lindo o lugar. Só pelas fotos já te desperta algo, ainda você falando tudo isso aí. É fantástico, cara. E deixa eu te falar, o desafio que você teve aí com a pandemia, como é que foi isso? Cara, na pandemia, para mim não foi tão ruim. Eu estava dentro do IF, então eu tinha um rendimento fixo, né? Então para mim eu não sofri tanto assim. Mas assim, a pandemia de modo geral para o turismo foi complicado, cara. Porque foi o primeiro a parar e o último a retornar. Então para o turismo de eventos, para agências de viagens, hotéis, as pessoas que também fazem parte do turismo, que são as empresas de cerimonial, né, de eventos corporativos, foram obrigados a se reinventar. Na verdade, parar a atividade e ir para outro canto, depois voltar de novo. Alguns conseguiram, né? Cara, foi complicado. Eu tenho grandes amigos aí que, por exemplo, que vivem só de turismo, né, que são somente guias de turismo, e não tinha turista, cara. Aí foi pessoas que foram trabalhar na gastronomia, foram trabalhar de Uber, foram trabalhar de carteira, de fazer bico, ou trabalhar com outros tipos de negócio, outros tipos de empreendimentos, né? Então foi bem complicado isso, cara. Foi uma situação bem complicada. E dentro da sua consultoria, você também ajuda a capitalizar recursos para esses, digamos assim, para igual esse produtor lá, ou fazendeiro que tem uma área, ele quer montar um processo de turismo, certo? Quer transformar aquilo ali num ponto turístico. Só que ele não tem recurso. Você consegue também ajudar essa pessoa a fazer isso? Aí como que é feito isso? Primeiro o diagnóstico, entendemos a área. A área tem um potencial. Certo. Aí segundo passo, indicações de ações. Dentro dessas indicações de ações, vai a análise de viabilidade econômica. Então a gente faz um plano de viabilidade econômica e elabora um projeto. Nesse plano de viabilidade econômica, apresenta para ele e para o banco, e aí alguém credenciado ao banco, um administrador, um contador ou um economista faz a assinatura técnica, né, a RD, demonstrando que eu vou pegar 1 milhão e vou pagar esse 1 milhão da seguinte forma, porque o meu rendimento vai se dar da seguinte forma. Entendi. Então a gente faz esse plano de viabilidade financeira até para o empreendedor, para o empresário, saber, falar, eu vou investir tanto aqui, o meu retorno vai ser em tanto tempo e da seguinte forma. E aí, é claro, a gente coloca uma margem
para que a gente possa ter fôlego. A gente não pode só trabalhar nunca na risca, né? É porque é um desafio, né? Se você pegar uma pessoa que tem uma área natural, ela às vezes não consegue transformar ela por causa de recursos. A falta de recursos é complicado. Alguns investimentos, dependendo do que a área precisa, do que ela necessita, alguns investimentos são onerosos, né? Por exemplo, se você tem que mexer muito com estrada, se você precisa de muita infraestrutura, se você precisa construir muita coisa, e aí você entra na parte estrutural e você às vezes não tem o recurso para investir e manter, né? Porque uma coisa é implantar e a outra coisa é a margem de capital de giro para fazer aquilo tudo acontecer. E até mesmo, além de construir, a pessoa precisa sobreviver até o negócio girar. Sim, ela tem que ter, ela no turismo, principalmente nessa área aí, né? Por exemplo, ali você vai investir bastante, ela não vai te dar nenhum retorno em determinado período. E aí depois que você entregou, por exemplo, entregar um primeiro produto, que é esse que eu acabei de falar. Sim. Camping, trilha, restaurante e alguns eventos que estão sendo organizados lá. Lua cheia, Réveillon, enfim, etc, né? Aí começa a entrar alguma coisa. Começa a capitalizar, mas assim, bem pequeno, né? Um negócio pequeno que ao mesmo tempo, às vezes, ele precisa desse início de capital para sobreviver e reinvestir. Foi o que eu falei, tudo que vai entrar agora não é lucro. Você vai precisar reaplicar ali, porque ainda precisa a fase 2, fase 3. Aí a partir do momento que finaliza a fase 3, o local já tá bem conhecido, já está gerando, já tem um fluxo, porque ele já tem uma renda passiva do primeiro produto, e aí ela vai se complementando ao longo da caminhada. Então, até fevereiro, nós estávamos com uma média de 40 pessoas final de semana, 30, 40, então dá uma média de 100 pessoas por mês. E aí, como veio essa chuvarada no mês de fevereiro e março, deu uma freada. E aí agora, retomando, nós aqui no Mato Grosso temos duas estações bem distintas. Período chuvoso, de novembro a março, e período seco, de abril a outubro. Então agora no nosso verão seco, vamos dizer assim, agora a nossa demanda vai aumentar. E aí a gente começa a colher um pouquinho para poder reinvestir e continuar fazendo com que o negócio continue caminhando. E assim, como eu disse, eu começo nesse projeto, a abertura dessa área, ela era toda fechada até novembro. Não tinha estrada, não tinha nada. Você passava pela rodovia, via aquela cachoeirona lá gigante, de 85 metros de altura, mas ninguém conseguia chegar. E aí começaram Seu João, essa cachoeira, vamos trabalhar com turismo e tal. E aí, de novembro a abril, ele escutou muita história, né? E falou assim, não, eu preciso de um cara, e aí onde eu chego, e falou assim, não, vamos trabalhar, Seu João, vamos formatar isso aqui, vamos transformar isso aqui num produto. E aí, agora a gente entregou a primeira fase, agora vamos continuar a segunda, a terceira, até estar consolidado. E aí, convidamos aí. Sim. Você e toda a equipe aí para conhecer. De repente a gente faz um podcast de lá, né, cara? E eu quero também chamar a sua atenção aí, você que tem uma área que precisa dessa consultoria. Nós estamos aqui com o Daniel Rosa, que ele tem o Instagram Paralelo Tour e também a Ecotour Consultoria, que ele faz esse trabalho, que é um trabalho que eu acredito que poucas pessoas sabem como começar, até te procurar, a gente vai deixar aí no canal, mas é muito importante, porque assim, a gente acompanha aqui os nossos pontos turísticos, eles ainda estão caminhando, mas tem muita coisa que nem começou. E esse projeto que você falou aí é um case de sucesso que basicamente vocês pegaram numa fase triste, né, para muitas pessoas, que foi a pandemia, mas é algo que é uma constância, né? Então você tem aí um início, porém tem muito trabalho, muita dedicação. Eu vejo no jeito de você falar essa energia que você passa, porque é algo que você gosta. E muitas pessoas aí, eu vejo o desafio de muitas empresas de ter profissionais que às vezes estão ali pelo dinheiro. E ao falar com você, eu vejo que não é o dinheiro que te motiva, mas sim o resultado do seu trabalho.
Isso é muito interessante, porque durante o percurso que a gente vê em qualquer empresa, por que muitas quebram? Primeiro, por falta de capital. Segundo, falta de energia. E eu tenho certeza que essa energia que você leva para essa pessoa que estava lá, às vezes, com uma mina de ouro na mão, mas não tem nem aonde começar. E aí entra a sua consultoria e leva essa visão que você já tem, né, de experiência, expertise, para essa pessoa. Eu tenho certeza que esse empreendedor aí está, digamos assim, sonhando já com esse projeto que já começou. Eu quero participar, sim, quero lá ver. Opa, mas é muito interessante ver isso, né? Que você abre a mente de uma pessoa que às vezes ela tem um potencial, mas ela não conseguiu enxergar, que é o que você faz. A gente mostra os caminhos, né? A gente não tem conhecimento, a gente não conhece tudo, né? E a gente, dentro desse universo do turismo, a gente consegue mostrar quais são os caminhos que devem ser percorridos para que a gente possa chegar no objetivo final. E deixa eu te perguntar, Daniel, assim, para aquela pessoa que quer fazer esse projeto, qual que é o primeiro passo para uma pessoa que tem uma área buscar a montar esse processo, além de te conhecer, né? Logicamente que você tem que fazer parte do processo, claro. Mas assim, qual que é o primeiro passo dela? O que ela precisa fazer? Primeiro passo é o diagnóstico, cara. Uhum. Se você não compreende o que a sua área oferece, você não consegue materializar isso lá na frente. Então entender, fazer uma visita técnica, né? Para entender qual é o potencial. Aí nessa visita técnica a gente analisa o estado de conservação, o cenário, né? O cenário, às vezes, por exemplo, tem uma cachoeira que é pequenininha e a gente imagina que ela seja algo fantástico. Aí se você compara uma coisa com a outra e vê qual é a distância, por exemplo, de um grande centro, quem vai ser o seu público-alvo. Então precisa entender o negócio. Sem o diagnóstico, sem a gente entender, a gente não consegue falar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então assim, aqui no Mato Grosso, cara, nosso potencial para turismo de natureza é gigantesco. Então são cachoeiras, são pontos de mirante, são dolinas, são cavernas, são inscrições rupestres. A nossa cultura é muito rica, né? E, por exemplo, às vezes, a Dona Francisca ou a Dona Ana que faz uma empada, um bolo de arroz, um francisquito, que faz aquelas redes, né? Ali da turma de Bom Sucesso, que está bem esquecido, né? Hoje em dia, essa tradição não está mais sendo passada de mãe para filha, né? Está se perdendo, né? E tudo isso faz parte do universo do turismo. Por exemplo, há um tempo atrás, eu fui ajudar um parceiro a vender os produtos de uma cooperativa de peixes. Então eles precisavam de uma assessoria para vender o seu peixe, o couro e o jacaré que eles abatiam e precisavam ir para o mercado. Nesse mesmo processo já entrou o senhorzinho da rapadura, do melado, que precisava vender aquele produto. Ele ficava ali na prateleira dele, ele não sabia qual era o caminho para chegar no consumidor que ia comprar toda semana dele. Então a gente contribui de diversas formas, né? O primeiro passo é a gente ir lá falar, olha, André, bacana a sua área, vamos passar uns 2-3 dias aqui, vamos andar, vamos conversar, vamos entender primeiro qual é o seu interesse. E você faz uma análise não só do, digamos assim, da propriedade, mas também da região, né? E do empreendedor, né? A região principalmente, porque imagina só, essa cachoeira, ela fica a 2 horas daqui de Cuiabá. A 2 horas daqui de Cuiabá, a gente tem um excelente complexo com várias possibilidades. Ao longo do caminho, nós conseguimos ver toda a ruralidade ali do Pantanal, aquelas casinhas que parecem um cenário de novela, os animais, tuiuiu voando, gavião, a fauna muito rica do Pantanal. Então quem diria que a gente ia ter uma cachoeira de 85 metros no Pantanal? Imagina, eu mesmo nunca, antes de eu ir lá, eu nem imaginava. Eu cheguei lá e falei, nossa, é um diamante. Deixa eu te perguntar, qualquer área pode virar um ponto turístico? Qualquer área pode virar um ponto turístico. Depende
depende de como se cria essa proposta, do que você vai criar ali. Porque na minha mentalidade eu imaginava que assim, uma área de preservação não pode virar ponto turístico, nunca pode. Não. Eu pensava. Ah, sim. Não, existem as áreas de preservação permanente, que são áreas que devem, como diz, tem uma diferença entre preservação e conservação. Preservação mantém intocado, certo, né? Preservado para cuidar daquele bioma, daquela nascente, daquela encosta de montanha, daquela área de vereda, uma área sensível. Conservação é utilizar aquela área de maneira sustentável, com o mínimo impacto, com proteção, com gestão. E aí o que a gente faz? Por exemplo, aqui, dentro dessa área especificamente, a gente cria um plano de manejo, que é um plano de gestão dessa área. Aonde pode ser utilizado, quais locais podem ser visitados, quais são as áreas de risco, como que tem que ser feita a visitação, em que horário, até quantas pessoas. Então tudo isso é feito dentro do projeto, né? E aí a gente entrega, como você disse assim, a gente analisa o quê? O local, o seu entorno e também o empresário. Sim. O empresário ele também tem que participar desse processo de capacitação, porque ele, depois que eu for embora, porque normalmente a gente pega um projeto, entrega, continua dando assessoria por determinado período e aí a pessoa que continua tem com autonomia. Sim. Então, hoje eu faço a gestão da área, porque o senhor já falou, não, Daniel, você tem que ficar com a gente aqui e vamos continuar, ainda tem a fase 1 e 2 e 3 para a gente avançar, então eu continuo dando essa assessoria. Mas normalmente o que acontece é a gente entrega o produto, fica dando assessoria até determinado período de acordo com a necessidade, e a partir do momento que o proprietário, o empreendedor, o empresário tem autonomia, ele fala assim, aí ele vai tocando sozinho. E aí a gente sempre tem um parceiro que quando precisa a gente vai estar lá visitando e solucionando o que é necessário para ele, né? Muito interessante. E deixa eu te falar aí da Estância Maués. Qual que é o case lá? Cara, a Estância Maués é um case muito bacana, viu? O seu Carlos, né? O seu Carlos, ele era proprietário do Guaraná Maués, uma loja de Guaraná que ficava ali na Isaac Povas, né? E aí, em determinado momento da vida, ele decide vender e ir para o campo. E aí ele vai para Santo Antônio do Levergé. Santo Antônio do Levergé tem me abraçado bastante, viu? Tenho sido muito grato ali ao município, ali. Me considero filho de Santo Antônio também, a gente tem uma pequena chácarazinha lá e tenho sido abraçado por lá. Então, e aí também a Cachoeira do Iguaçu me levou a outros trabalhos, e esse é um outro, que é a história da Estância Maués. A Estância Maués é uma propriedade que fica em Santo Antônio do Levergé, né? E lá o seu Carlos, quando ele começa essa propriedade, quando ele compra essa propriedade, ele não era da área ele era do comércio, né? Vende uma loja que vendia guaraná, vendia suco, salgado, essas coisas, né? E aí ele vai para uma... Só você que não conhece o nosso Guaraná em pó, né? Que é o Guaraná natural, que ele é um energético natural, que é muito famoso. Só para você ter ideia, quando eu já participei de corrida de jet ski, e a gente levava do Brasil para os Estados Unidos, os americanos piravam com o nosso Guaraná. Por quê? O efeito dele é 50 vezes mais forte que o energético que você compra aí. Sim. Então, assim, a gente, toda vez que ia para os Estados Unidos, a gente levava caixas de Guaraná ralado. Os americanos não conhecem e é uma curiosidade. E, assim, na verdade, o Guaraná, ele não é daqui, né? É a Amazônia. Ele é da Amazônia, mas aqui ele é muito forte. Sim. Não sei porquê, mas aqui é muito forte, porque você não acha em qualquer lugar um Guaraná ralado. Ele já faz parte, né, da cultura e do virou cuiabano, né? uma cultura cuiabana, porque se você for pegar os cuiabanos raiz mesmo, ele tem o Guaraná, como é que fala? Na grosa, né? Na grosa, né? Raspado na grosa, ralado. É o Guaraná em bastão, né? Você Isso. rala ele na hora, fresquinho e toma. E você vê, é um produto que não é cuiabano, mas entrou e ficou na cultura cuiabana, e hoje aqui é um polo muito forte de venda. E a gente levava isso para os americanos e eles piravam a cabeça com o nosso Guaraná ralado. Ah, é um elixir da vida, né? Ele é depurativo do sangue, né? É energético, né? Então é muito bom. Eu consumo todos os dias aí. Gosto bastante do Guaranazinho. Então, o seu Carlos,
me encaminharam pro seu Carlos. Falaram assim, então, tem um rapaz aqui que ele vai te ajudar lá no seu processo. O seu Carlos, contando a história dele, né? Ele vai pro campo. Ele era do comércio e vai pro campo. Então ele precisa aprender a trabalhar no campo. Sim. E fazer com que a propriedade dele seja sustentável. E ali em Santo Antônio, o forte é pesca mesmo? É só isso? Não, Santo Antônio tem agora eles estão finalizando o plano municipal de turismo lá. Santo Antônio é turismo de eventos, a cultura, pesca e agora Morro de Santo Antônio é um dos carros-chefes, né? Ele é um monumento natural que automaticamente leva aí. Toda semana tem gente subindo o morro ali. Não fui ainda, quero ir. E é um desafio, hein? Bem bacana. Tem que estar bem. Tem que tomar o um Guaraná lá. Tem que tomar um Guaraná lá. E aí. E agora o turismo de aventura com a Cachoeira do Aguaçu e tem mais outras cachoeiras também, como a Cachoeira do Rancho Queimado, né? Que é uma outra propriedade. Então, os principais segmentos ali é a cultura. Eles estão fazendo um grande aeroporto lá, né? Um investimento milionário, né? Santo Antônio. Eu sei que eu vi. Vai dar uma valorizada assim no município, assim. É um aeroporto que é para receber voos comerciais, né? E desafogar um pouco o fluxo aqui do aeroporto Marechal Rondon, aqui em Várzea Grande. Eu sei que lá também tem um clube de aviões pequenos. É no mesmo lugar. É no mesmo lugar. É onde era esse aeroporto. Tem várias competições muito interessantes lá. E tem, também tem a pista de arrancada, né? Que é em Santo Antônio. Sim, sim. Então é um lugar, eu fui a Santo Antônio poucas vezes, mas assim, sempre buscando isso, o turismo. Tem uma pousada lá que eu gosto de ir, a pousada da vovó, o sítio da vovó. Ah, sei. Nossa, lá eu vi, eu nunca tinha visto isso, um pintado assado inteiro. Algo magnífico que você fala assim, não quero nem comer, eu quero só tirar foto. Mas ele é mais bonito ainda comendo, porque é muito gostoso. Mas a gastronomia ali, ela é fora de série, né, bicho? Que isso, a comida mato-grossense ali, o peixe, a galinha com arroz. E a gente vai pelo natural, mas assim, a gente fica também porque a comida típica do estado, né, e cada região é totalmente maravilhosa. Você vai assim, cada um tem seu tempero, mas é muito bom. Você vai lá, você fala assim, não, eu vou para me divertir, na verdade você acaba indo, mas é para comer mesmo, porque é muito boa a comida. O turismo, ele provoca a hospitalidade nos 5 sentidos, né? No experimentar, no paladar, no sentir o cheiro, no observar, no tocar, né? No ouvir através da música, do linguajar, da cultura, da história oral, né? Então esse universo do turismo, ele consegue encantar você de várias formas, né? E eu sou meio que apaixonado pelo que eu faço, cara. E graças a Deus tenho trabalhado somente na minha área e tenho sido bem feliz. E pelo que você fala, cara, assim, o modo de você falar, você vê que realmente essa alegria de fazer parte, né? Sim. Porque primeiro que não é só gratificante, mas você está deixando um legado. E transformando a vida das pessoas, né? Só por exemplo, que aí veio a situação da Estância Maués, né? O seu Carlos, ele começa a estruturar uma propriedade, né? Ele foi o primeiro a levar a ordenha mecânica para lá, né? Outros produtores de leite iam lá para ver como que era aquele processo, como que ele fazia, né? E aí ele começa a perceber que aquilo que ele aprendeu, que ele estruturou, que ele organizou, ele poderia transmitir para outras pessoas, aquele conhecimento para outras pessoas, que aí é onde entra o turismo rural, ou o turismo pedagógico no ambiente rural, que é o trabalho que eu estou fazendo com ele agora, né? Então ele tem uma propriedade que fica ali na entrada de Santo Antônio, de Cuiabá lá mais ou menos 20 quilômetros, um tirinho rapidinho para chegar, e lá ele está estruturando o espaço para quê? Para receber pessoas para aprender o que é o universo rural, através da sala de ordenha, demonstrar como que tira o leite, como que processa, como que faz o queijo, como que faz o doce, como que faz o biscoito, né? Como que é o cuidado com a horta, desde fazer ali, transformar todo o resto de lixo orgânico em composteira e transformar em adubo e preparar a terra para plantar,
determinado hortaliça em determinado período, porque é aquela que é da época, o cuidado com o pomar. Então, eu estou montando uma escola. Um lá. sistema de biodigestor, por exemplo, olha só, com o biodigestor ele tem a sala de ordenha, né? Onde as vacas vão ali para serem ordenhadas e produzem, naturalmente elas fazem ali o cocôzinho delas, né? Essas fezes, elas vão para o biodigestor e vão se transformar em butano. Então ele é autossuficiente com gás de cozinha, não precisa mais de gás de cozinha, ele está implantando isso lá. Olha só. E aí tem o cuidado com os animais, com o pasto, uma trilha ecológica que está sendo implementada, está quase pronta já, para que onde os alunos vão ter o contato ali numa área de transição, que é uma parte de cerrado um pouco mais denso e uma parte de mata de galeria, que são um outro porte de árvores com espécies de madeiras de lei, né? A trilha toda sinalizada. Aí, por exemplo, o aluno ele está lá na escola, vai na aula de geografia, ele vai falar do bioma pantanal, do bioma cerrado, e lá ele vai sentir. Sim. Ele vai ver a árvore com casca grossa, ela vai estar identificada com o nome, com a família, com o QR Code. Então é um ambiente de ensino e aprendizagem. Por isso é turismo pedagógico, né? Então a nossa proposta é fazer com que o espaço da Estância Maués seja a extensão da escola, né? Então, na prática. Quando a gente finalizar esse processo, aí acredito que mais 1 mês, 2 meses, a gente vai ter formatado toda essa estrutura, né, básica para que as escolas, ao chegarem lá, tenham um roteiro participativo. Cara, vai dar fila aí. Aonde vão aprender ali boa, como é o processo, né? O que se faz numa trilha, como se comporta numa trilha, o que se vê numa trilha, quais são as espécies de pássaros que a gente vai poder observar, quais são as famílias das árvores. Aqui é um cerrado estrito senso, aqui é uma mata de galeria, aqui é um campo limpo, né? Então, o aluno vai entender e vivenciar aquilo na prática, né? Por exemplo, uma escola de inglês vai levar os alunos para ter uma aula toda ela em inglês lá conduzida, né? O processo de ensino-aprendizagem ele se dá dessa forma. Sim. Né? Na verdade, ele vai ter os sentidos agregados ao conteúdo, né? A visão, a teoria e prática, o olfato, né? a sentir. A teoria tudo. E prática. Né? Aí, por exemplo, a proposta é que a gente tenha oficinas, né? Oficinas de plantio de horta. Então ele vai lá, vai pegar a terra, vai plantar a sementinha, vai pegar o adubo na composteira e vai fazer o seu cuidado e vai levar para casa. Aí ele vai ter oficina de produção de queijo. Aí ele vai ver o processo, tirou o queijo, coalhou o queijo, ele espremeu o queijo e vai levar o seu queijinho para casa. Então a proposta é ensinar alunos, professores e fazer com que esse espaço da Estância Maués seja a extensão da escola. Sim. E a escola e a Estância Maués participe de todo esse processo. Então a ideia é que a gente formate um grande produto, né, dentro do universo do turismo pedagógico e fazer com que isso entre no mercado para que hoje em dia essa vivência, né? Nós somos de um tempo onde a gente ia lá, comprava o leite, passava o leite às vezes na porta de casa. Hoje a criança acha que o leite está na caixinha, vem da caixinha, né? Ela não compreende. Eles acham que o leite vem de uma máquina. Né? Se for pegar bem, não sabe nem de onde vem o leite e acha que ele está ali. De repente estralou dele, está pronto. Não compreende esse processo, né? Da onde que até chegar na mesa ali ele está comendo. Por exemplo, tem uma outra proposta de ir lá colher o alimento e fazer o preparo do seu alimento. Colhe na horta, lava, prepara, né? O café, se for pegar o processo do café, o pessoal hoje colhe o café, torra o café, tem que torrar, moe tem o que café. Coloca no potinho, aí depois que faz. Hoje a gente pega, por exemplo, pega uma cápsula e está tudo pronto. Mas assim, é todo um processo antes disso, né? Aí lá também a gente vai ter uma produção de cachaça artesanal, né? Vamos fazer um montão artesanal, assim, uma pequena escala, para que a gente possa mostrar. Aqui nós plantamos a cana, colhemos a cana, transformamos em cachaça, melado, rapadura. E aí a proposta é o quê? Olha o processo de empreendedorismo. O seu Carlos
não sei se você percebeu que aqui eu falei de vários produtos dentro de um espaço só. Com certeza. Então o nosso processo de fidelização da marca, vão ter os produtos Maués. Uhum. Produtos Maués, biscoito Maués, queijo Maués, leite Maués, cachaça Maués. E aí ele já percebeu que ele pode, como a demanda de leite ali é um pouco complexa, ele já vai criar um disque leite lá em Santo Antônio. Então, na conveniência rural vão ter os produtos Maués, o leite, a cachaça, e aí o aluno, a pessoa que for visitar o espaço lá, vai poder levar os produtos para casa e poder consumir. O famoso orgânico, natural. Orgânico, né? Natural, ovo caipira, né? Frango caipira. E aí tem todo um paisagismo lá que a gente está montando, né? Lá tem tudo livre, tudo criado solto. Arara, curicaca, pavão. E aí todos os dias tem uma árvore lá, uma embaúba, 5 horas da tarde a gente chama lá de árvore dos tucanos. E aí tem lá 15, 20 tucanos numa árvore que eles estão migrando, devem ir para descansar em algum lugar, dormir em algum lugar, sempre passam por ali. Então é um ambiente rural, né? Que tem toda aquela ruralidade, aquele estilo pantaneiro. Dentro da cidade é onde a gente vai mostrar isso, a importância disso, do cuidado disso para jovens, adultos, crianças e quem quiser estar participando conosco. Eu já estou até vendo aí, na hora que vocês cadastrassem os colégios para fazer essas visitas, vai ser um tour que não vai acabar mais, porque assim, eu vejo aconteça, viu? Os meus filhos mesmo, a gente eu sempre levei eles, aqui tem Cocoricó ali, a fazendinha, para eles verem como é que funcionam os animais, como é que trata, desde pequeno eu fazia isso. Na verdade, eu sempre fui criado no mundo da fazenda, meu pai, meu tio, todo mundo tinha fazenda. Então assim, para mim é muito natural isso. Só que para hoje, a geração do smartphone, geração Y, né? Não sabe, acha que tudo tudo é da indústria, mas não sabe que a nossa vantagem aqui do estado, que a gente entende que a produção de recursos naturais sempre sai daqui, ou seja, a carne é daqui, os grãos são daqui, então facilita alguma coisa, mas não sabe como é o processo. E esse projeto de vocês é muito interessante, porque assim, você pega um aluno que ele se forma, mas entendendo os processos, vai despertar muito mais coisa dele. Vai despertar, por exemplo, num momento ali da parte de geografia, ele querer fazer o curso de geografia, curso de veterinária, o curso de zootecnia, de agronomia, né? História, né? Português. Valorizando também os recursos naturais, porque às vezes, como você não vive nesse momento, nesse mundo, você não valoriza. A gente não valoriza aquilo que a gente não tem conhecimento. A gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Sim. A gente só protege e cuida daquilo que a gente passa a conhecer. Então, eu tenho um professor, um grande amigo, o professor Júlio, ele tem um projeto que chama Caminhada em Silêncio, onde a gente vai caminhando em silêncio, a gente escolhe um determinado trajeto e faz uma preparação, explica como vai ser, uma meditação para despertar, interiorizar, e aí a gente sai caminhando em silêncio por pontos onde a gente passa normalmente, às vezes todos os dias, mas não percebe a importância da arquitetura, do porquê que aquilo ali foi criado, de como foi montado. E aí a gente começa a observar os espaços urbanos. E aí isso é muito interessante. E lá, a proposta do turismo pedagógico é fazer com que a criança se desperte, com que o jovem se desperte, com que ele conheça, com que ele passe a valorizar a importância do alimento que ele está recebendo ali no prato de comida, que tem na geladeira, no produtor, né? A dar valor a esse senhor que acorda cedo para tirar o leite 4 horas da manhã, que coloca o leite ali para ir lá para o laticínio, para virar uma mussarela, para virar um iogurte, né? É todo um processo, né? Para até chegar à nossa mesa, passa por várias etapas. E a fazenda em si, né? O nome já fala fazenda. É fazenda, não para nunca, não para nunca. Eu mesmo vivi muito essa experiência, que todo dia tem o mesmo serviço, se você quiser ter um pouquinho mais. E mais outros. Não, tem o mesmo e mais outros. Não para, né? Então, assim, tanto os animais como a natureza, né? A vegetação, você tem que cuidar de tudo, porque senão realmente
um momento que você não faz, ele acaba não produzindo o que você precisa também. Se você não alimentou, você não deu água pro bicho, não deu comida pro bicho, ele às vezes está num cercado, não é autossuficiente. Sim. Ele depende de você. E se você quer que aquele bicho te renda alguma coisa, você tem que cuidar dele. Sim. Se você quer produzir uma manga, uma acerola, um limão, cana, que seja o capim para dar comida para o gado, você tem que arar a terra, você tem que tratar, você tem que plantar, tem que esperar a chuva para molhar, para crescer. Então tudo isso a gente quer levar como informação, fazer com que os participantes dessa vivência compreendam como funciona esse processo, trabalhando de forma lúdica, né? Trabalhando de forma prática e trabalhando de forma também teórica, né? Porque a gente consegue repassar o conhecimento, né? E vai ficar muito mais gravado na cabeça de todo mundo, porque ele vai ter a teoria e a prática juntas, né? E além disso, né, de tudo isso, vai também ter os passeios de cavalo, né? Fazer o passeio a cavalo, passeio de charrete, né? E passeio de trator. Então, assim, é um mix de produtos dentro de um espaço só. E além disso, a Estância Maués também vai trabalhar com espaço de eventos. Então, assim, por que entra um profissional do turismo num lance desse assim? Porque ele fala assim, seu Carlos, beleza, turismo pedagógico, vamos trabalhar. O senhor precisa fazer isso, isso, isso e isso. O produto é isso, vai precisar estruturar isso e isso. Seu Carlos, mas além disso, o senhor tem um espaço pronto para eventos. Porque lá, além dessa estrutura toda que eu falei para vocês, dos animais, do trator, da ordenha, da horta, do chiqueiro, das aves, das araras, do cavalo e tudo mais, ele tem um espaço para eventos pronto. Então, uma fazenda que tem 5 casas que acomodam 50 pessoas, com 50 leitos. Tudo com ar-condicionado, ambiente climatizado, uma característica bem rural mesmo, né? E está pronto. Então, enquanto esse produto de turismo rural não está pronto, porque ele depende de um pouquinho mais de alguns processos estruturais, a parte de a locação de espaço para eventos e hospedagem já está pronto. Então, é uma renda para determinada situação que acontece sob agendamento. Sim. E o turismo pedagógico que vai acontecer durante a semana, que é a extensão da escola na fazenda. Então ele tem um mix de produtos dentro de uma área só. E aí eu entro para fazer isso. A minha função é mostrar os caminhos e fazer com que esses caminhos sejam mais rentáveis e sustentáveis dentro desse universo de consultoria, especificamente para essas duas empresas. Aí quando a gente vai atender uma prefeitura é um outro processo. Sim. Aí é a necessidade da prefeitura, que aí é o inventário, né? A gente faz um inventário da cidade, entende quantitativamente e qualitativamente o que a cidade tem a oferecer para o turismo. Elabora-se um grande diagnóstico do que pode ser feito naquele determinado local e depois as indicações de ações imediatas, curto, médio e longo prazo, para que aquele município, aquela comunidade, aquele núcleo se posicione como um polo do turismo, que ele possa fomentar o turismo. Sim. Então o que tem acontecido agora, porque eu estava no meio da conversa, a gente falou por que o mercado da consultoria hoje está aquecido. Porque o Ministério do Turismo está obrigando as cidades a fazerem o dever de casa. A ter o seu inventário turístico atualizado, o seu conselho de turismo funcionando. Para ter um projeto, para pedir um recurso, você precisa ter isso pronto para poder justificar aonde aquele recurso vai ser gasto. Então, naturalmente, os municípios estão tendo que fazer o dever de casa e automaticamente nós entramos para dar esse suporte. Cara, uma aula de empreendedorismo aqui que você deu aí, de tantas maneiras de transformar uma área rural em tantas etapas, né, cara? Olha aí, você que tem uma área rural aí, você precisa falar com o Daniel Rosa. Opa. Esse cara, esse consultor aqui que tem uma mentalidade totalmente empreendedora para o seu negócio, que é transformar uma área às vezes improdutiva, que às vezes está até gerando despesas em algo produtivo
e ainda ajudando aí na educação, né, no crescimento de crianças, até mesmo de pessoas aí que tá aí sem uma opção de recurso ou até mesmo uma missão de vida, porque às vezes a gente acha um empreendedor, digamos assim, um fazendeiro, que ele está desgostoso da vida, mas ele vê um projeto desse aí, dá um ânimo na vida dele. A gente está aqui para solucionar problemas, né? Eu acho que a grande função do consultor é enxergar soluções e mostrar quais os caminhos que aquele projeto, aquela empresa, aquela área com potencial deve seguir. E aí nesse universo todo a gente é onde a gente atua, né? De modo a pensar junto, trazendo soluções, trabalhando junto de modo coletivo e participativo, porque não adianta eu querer algo e sem mostrar para você que aquilo ali é importante. Por que aquilo ali é importante? Eu tenho que mostrar porque é importante, de maneira, como eu disse sempre mantendo aquela pirâmide social, financeira e ambiental. Então, se a gente consegue ter harmonia nesses 3 pilares da sustentabilidade, nós vamos avançar com qualquer tipo de negócio. Seja ele no campo, seja na cidade, seja no baguncinha, seja num açaí que fica na praça, seja num grande complexo turístico, como é o caso da Cachoeira do Aguaçu, seja na Fazenda Maué. Se a gente não pensar de maneira sustentável, pensando sempre nesses 3 pilares, enfraquecer um não suporta o outro, nós não vamos conseguir avançar com o negócio e lá na frente ele vai ter problemas. Sim. Então a gente tem que sempre cuidar da nossa base e fazer o passo a passo, né? Sim. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois aí, que senão não vai, né? E esse é o Daniel Rosa, nosso consultor aqui da Ecotour Consultoria, que trouxe aqui uma lição de empreendedorismo, uma lição de cuidado com a natureza, uma lição aí de crescimento, né, com a preocupação de transformar uma área improdutiva em algo produtivo, mas também sustentável, né, e preservando a natureza, logicamente. Então, assim, nós vamos deixar aí nos comentários aí, lá na descrição desse vídeo, aonde encontrar o Daniel, aonde encontrar esses pontos, né, a Cachoeira do Aguaçu, e até mesmo falando com você aí, se você quiser buscar aí o Daniel nas redes sociais, no Paralelo Tour e na Ecotour Consultoria. Daniel, foi uma honra essa aula, eu vou falar para você, a gente tem que fazer mais vezes, mas eu quero que nossa audiência entenda a sua preocupação, mas também trazendo o empreendedorismo junto com esse ecossistema que tem, que é um potencial muito grande no estado de fatores naturais e até mesmo empresas ou fazendas aí que estão de repente paradas com um potencial muito grande. Obrigado por fazer parte desse momento aqui nesse podcast e depois a gente vai trazer você aí com mais novidade, porque eu quero entender mais aí quais são os outros passos, né, da cachoeira que você falou que está em processo aí e vou visitar também. Quero agradecer e deixar aí você fazer suas considerações. Muito obrigado mesmo. E eu espero poder ainda viver mais coisa, porque você me trouxe aqui 2 cases que, cara, eu já fiquei apaixonado pelo processo. Imagino que ter mais para vir aí, né? Opa, maravilha, André. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído de alguma forma com o programa, com a proposta, né? O universo do turismo para mim, como eu digo sempre, é uma grande aventura. E a gente tem que, como eu digo também, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então tudo é possível, desde que a gente comece a pensar em quais os caminhos a gente deve trilhar para chegar no nosso objetivo final. Sempre estabelecendo as metas, né? Acho que a proposta do programa é falar sobre empreendedorismo. Então, que os que estiverem nos assistindo aqui sempre pensem na importância do planejamento. O planejamento ele é fundamental em qualquer circunstância. Porque a partir do planejamento você vai saber quais são os caminhos que você vai poder trilhar, quanto você vai ter disponível para gastar, até onde você vai conseguir ir, qual é a responsabilidade técnica que você vai ter que adquirir, qual é o conhecimento que você vai ter que adquirir para poder gerir melhor o seu negócio. E nós aqui, eu aqui da Ecotour e da Paralelo Tour, estou aqui disponível para que a gente possa
continuar trabalhando, avançando, né? O meu sonho é que, como eu disse, é que em cada prefeitura, em cada espaço, tenha um turismólogo que possa contribuir com o planejamento, porque nossa profissão às vezes ela é meio ingrata, né? Às vezes todo mundo imagina, fazer turismo isso aqui é facinho, e esse reconhecimento ele tem cada vez mais crescido e eu tenho ficado muito feliz com isso. E para mim foi um prazer estar aqui, né? A gente bater esse papo legal aí. Sim. E quando quiser a gente volta aqui para contar mais histórias e aventuras desse universo maluco aí do turismo, dos eventos, da produção cultural. E estamos juntos sempre aí. Muito obrigado, viu, André? Quero agradecer você também por fazer parte desse canal, mas você tem que deixar seu like, inscreva aí no nosso canal, que a gente tem aí essa missão de trazer vários cases de sucesso de empreendedores, e hoje falando com o Daniel sobre o mundo do turismo, né? Que às vezes a gente acha que não é possível, e ele nos mostrou que é possível, e para você também é possível alcançar os seus objetivos, mas primeiro você tem que saber onde você está, para onde você quer ir. Fica a dica aí e até a próxima. Até mais.